Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Que a sua semana seja abençoada, que seja incrível e que a sua segunda-feira comece com tudo aí, para iniciar a semana, para o transcorrer da semana ser efetivamente positivo. Agora vamos até meio-dia com o Timaço de Batista e a partir deste momento as manchetes do programa de segunda. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. O Guarani está próximo de confirmar a contratação de Frontini. Executivo de futebol possui passagens por Paysandu e Vila Nova e deve assinar com o Bugre nos próximos dias. Para o comando técnico, a diretoria do Guarani monitora a situação de Zé Ricardo. O último clube do treinador foi o Criciúma na temporada passada. Ponte derrotou o Paulinense por 2-0 em jogo-treino realizado no último sábado. Saravia e Diego Tavares marcaram os gols da Macaca. Com propostas de outros clubes, Simon e Cristiano deixam o majestoso. Zagueiro acertou com o Botafogo da Paraíba e Meia está a caminho do Avaí. Goleiro titular da Copinha, João Bezerra, acerta com o time da Bezinha do Paulistão e também deixa a Ponte. Com polêmicas de arbitragem, Palmeiras vence o São Paulo na Arena Barueri e vai enfrentar o Novo Horizontino na final do Paulistão. Com gol de Mike, Tigre eliminou o Corinthians no Jorjão no último sábado. Juan Carlos Osório é demitido pelo Remo após 14 jogos. Treinador colombiano não resistiu ao resultado negativo do jogo de ida na final do Parazão. De virada, o vôlei Renata bate o Cruzeiro e conquista o título inédito sul-americano. Equipe de Campinas faz 3-2 no ginásio do Taquaral e conquista seu primeiro título internacional. Estou aguardando aqui a sua mensagem. Mande para o WhatsApp 971021493. É o WhatsApp para mandar a mensagem de texto. E também atendemos vocês pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. É mandar a mensagem, já ela vai para o ar.
Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar, sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a classificação do Palmeiras, a grande decisão do Campeonato Paulista. Ao vencer ontem à noite o São Paulo por 2-1 na Arena Barueri. Palmeiras e Novo Horizontino farão a final do Paulistão 2026. O Palmeiras e Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Alain e Maurício, Flávio Lopes e Vitor Roque foi o time que iniciou a partida. A equipe do técnico Abel Ferreira. Já o São Paulo do Crespo com Rafael, Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Enzo Dias, Luan, Bobadire, Marcos Antônio, Lucas, Luciano e Caleri. O Palmeiras abriu o placar com Maurício no comecinho do jogo, logo a 8 minutos. No segundo tempo, o Flaco Lopes aumentou a 12 minutos. Caleri, a 24, fez o gol do São Paulo. Jogo que teve a arbitragem da Daiane Muniz, um público de 29.712 pagantes para uma renda de um pouco mais de R$1 milhão. Deu Palmeiras, esta ficha técnica do jogo. 2 para o Palmeiras, 1 para o São Paulo, semifinal do Paulistão. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Já já os ouvintes mandem mensagem pra cá que daqui a pouquinho eu vou ler. Vamos lá aqui. Parará. Desktop, meus amigos. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre a seu lado. Vamos às mensagens aqui. Pessoal no WhatsApp se manifestando. CH, bom dia. Esse meia do Guarani argentino não tá jogando nada. Maior salário do Guarani. Tem que dispensar. Hermenegildo Neto. Bom dia, CH, e a todos da rádio. Espero que o Guarani já tenha contratado o técnico e sua comissão técnica para começarmos a preparação para a Série C. Espero que desta vez dê tudo certo e possamos voltar à Série B o ano que vem. Rogério de Hortolândia. Ótima semana, CH. Hoje quero dar os parabéns ao vôlei masculino de Campinas pelo título sul-americano de virada contra o Cruzeiro. Marcel Grota, bem lembrado, cara. Já trouxe manchete, mas merece destaque. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem. Que todos tenham uma semana abençoada. Amém. Abraços para o melhor comentarista do interior do mundo. Não, mas para com isso. Obrigado pela gentileza. Deus te pague. Ultimamente nesse país não estamos podendo ter opinião. Já levam tudo para o outro lado. Que lambança a arbitragem de Palmeiras e São Paulo, hein? Renato Grácia. Tem boatos da contratação do Facundo Zabala, lateral argentino que atua no Independiente. Alexandre. Não tem essa informação. Pode ser uma brincadeira sua, né? Quando dá certo é o melhor dos mundos. Parabéns ao Novo Horizontino, que vergonha para o futebol campineiro. Ou é rebaixado ou fica na quase lamentável Série C. Alê. Excelente semana para todos. O Valnei Matheus aqui se manda mensagem para a gente. Agora, com a chegada da SAF, não seria melhor um técnico de outro patamar com, por exemplo, Hélio dos Anjos, Luxemburgo, João Bugrino? Isso é uma coisa do clube, né?
a gente ficar aqui dando palpite, tem analista de desempenho, analista de mercado, cada clube tem o seu. Eu não me sinto à vontade para dizer o que o clube tem que dizer, ou tem que fazer ou não. Eu vou analisar o trabalho da pessoa escolhida. Não tenho nada que desabone Zé Ricardo, nada que desabone Frontini, Daniel Paulista, né? Eu tenho as minhas preferências, mas vamos deixar o Guarani escolher, né? Tá na hora de aprender. Na hora, na verdade, já passou da hora, né? De aprender. O problema é que são efetivamente as mesmas pessoas, só dança de cadeiras, que tomam as decisões do Guarani, né? Então, essas pessoas deveriam olhar para dentro do trabalho e ver se eles estão adotando o caminho mais correto. Está muito claro que o resultado esportivo não está legal. Acho que está muito claro isso. Não precisa ser nenhum expert para dizer que as coisas não andam bem. Tanto é que trocaram de treinador, mandaram o executivo de futebol embora. Tomara que não tenha sido por pressão, tenha sido por convicção. Eu duvido muito, né? Duvido muito que seja por convicção. De qualquer maneira, vamos aguardar. Que notável campanha do Novo Horizontino, sério candidato ao título desde que a federação deixe. Batata, um abraço, Batata. Não tem nada a ver isso aí, não. O Palmeiras é o favorito, dificilmente vai deixar escapar, mas o Novo Horizontino é um belo time, né? E a gente tem que ter muito respeito pelo trabalho do Anderson. Bom dia, CH. Como diz a tia Leila do Palmeiras, clube que tem uma administração responsável não precisa de SAF. Eu concordo. Só que não é uma coisa que a gente consegue, Edson, medir no último ano, por exemplo. Isso vem se acumulando de 10 anos para cá nos dois times. Mas você tem toda a razão, né? A SAF é o caminho final para resolver os problemas. E algumas possibilidades ou algumas escolhas não resolvem o problema, cria um outro problema ou um problema maior. Então eu sou muito reticente com essa coisa de SAF. Muito. Tenho alertado aqui quase que diariamente. Cuidado, veja o teor do contrato, quais são as obrigações, quais são os direitos. Cuidado. Vocês que têm a caneta na mão para poder aprovar ou desaprovar, cuidado. Não façam isso na correria. É isso que eu desejo, porque caso seja concretizado, eu quero que dê certo. Quero que funcione. Tá? Então, vamos em frente. Agora, atendendo aqui o pessoal do YouTube, um abraço para o Carlos Lemos Matozinho, que disse que vai torcer para o Novo Horizontino. O Isael, roubaram o São Paulo, pênalti roubado. Tiago Mansur, bom dia. Geraldo Chagas, estou gostando das contratações da Ponte. Vai fazer um campeonato Série B e Copa do Brasil. Tá bom. O Isael, vai ser o Marcelo Fernandes. Acho pouco provável, hein? Ricardo, qual é a sua opinião sobre essas funções? Quem era exercida pelo executivo de futebol e pelo Elano? Realmente são necessárias? E o Gilmar tá mandando bom dia. Eu acho que são necessárias, sim. As duas. Ora, precisa encontrar a pessoa que combine com a maneira de pensar e de trabalhar com as pessoas que mandam, que são os diretores, o CA ou o SAF. Então, eu acho muito curioso, eu sou contra demissão de técnico. Você entrega o clube de futebol nas mãos de um técnico que você acredita e daqui 60 dias ele não serve mais. E o elenco? Será que os jogadores estão comprometidos? Estão rendendo o suficiente? Acho que tem que dividir um pouco essa... Apesar de concordar que o Matheus não tinha mais clima, tá? Isso é uma coisa. Mas até para as pessoas entenderem o que eu penso, já que eu fui perguntado aqui. Se você escolhe um cara do futebol, por exemplo, o Guarani, que pode ser que feche com o Frontini. Eu tenho a impressão, e eu tomaria esse cuidado, de tomar informação suficiente para ver se a decisão de contratá-lo ou não seja correta. Eu acho que as pessoas do Guarani devem fazer isso, tomar esse cuidado. Espero que isso esteja acontecendo. Então não tem receita milagrosa, mirabolante. Você tem que, ter coerência com as coisas que você escolhe no futebol.
Agora, a gente sabe, e não estou dizendo do Guarani, que muito treinador continua empregando, ele sai daqui e vai para lá, de lá vai para o norte, do norte vai para o nordeste, do nordeste vai para o centro-oeste, depois vai para o sul e depois está empregado na capital, ou em São Paulo ou no sudeste. Isso é coisa de empresário. Empresário, ó, pega esse treinador aqui, eu vou te arrumar 4 jogadores bons. Nessa posição. Então, o que acontece? O dirigente que não tem competência, não é? O dirigente que não tem criatividade, não tem conhecimento, ele embarca nessa. Sou contra empresário. Você tem que ter as suas convicções. E normalmente as convicções e necessidades do clube não combinam com as necessidades dos empresários. Pior aqueles ainda que fazem financiamento e dependem dos empresários para montar seu time de futebol. Aí, para mim, é o fim dos fins. Em Campinas, 11h45 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH. Semana promete ser muito importante para o futuro do Guarani. Até porque o Bugre está próximo de anunciar o novo executivo de futebol, que será o Frontini, ex-atacante. Ele, como executivo, ficou 4 temporadas no Vila Nova. No ano passado, primeiro semestre, esteve no Marcílio Dias e depois no segundo semestre no Paysandu. Ele ainda não tem um bom trabalho como executivo. É uma aposta que o Guarani está trazendo, acreditando que ele possa trazer jogadores importantes para essa Série C do Brasileiro e conquistar o principal objetivo, que é o acesso para a Série B do ano que vem. O Frontini, aliás, tem um bom relacionamento nos bastidores com o técnico Zé Ricardo. O Zé Ricardo foi procurado pela diretoria do Guarani, também está próximo de ser anunciado. O último trabalho do Zé Ricardo foi no ano passado na equipe do Criciúma. E o Criciúma vem batendo na trave nos últimos anos para conquistar o acesso da Série B para a Série A do Brasileirão. O Zé Ricardo, em 2024, esteve na equipe do Goiás, uma passagem rápida, e em 2023 ele teve no Cruzeiro uma passagem mais rápida ainda. É um treinador que tem um perfil mais experiente do que os últimos treinadores do Guarani, por exemplo, em comparação ao Matheus Costa. O Zé Ricardo já dirigiu Flamengo, Botafogo, Vasco, Internacional e é um treinador que iniciou a carreira trabalhando bastante com a base lá no Flamengo, ou seja, ele pode ter uma atenção diferente para a base do Guarani. Uma coisa é certa, ele tem que chegar, colocar um sistema de jogo, e eu sei que ele é aberto a vários sistemas, é um treinador muito tático, para, é claro, o Guarani poder jogar bem e poder conquistar os resultados dentro de campo na Série C. Bom, CH, com relação aos jogadores do Guarani, eles se reapresentam hoje à tarde. É claro que vão trabalhar com o auxiliar fixo do Guarani, o Marcelo Cordeiro, já pensando no início dos trabalhos para a Série C do Brasileiro. O Bugre está correndo atrás de um lateral direito para o lugar do Cicinho, que não fica, está correndo atrás de mais um meia e provavelmente um atacante, além de um segundo volante para o lugar do Igor Pereira, que fez a cirurgia no joelho. Muita água ainda vai rolar durante essa semana, quanto os jogadores que podem deixar o Guarani, tem atletas com propostas e até mesmo essas 2 chegadas importantes, como eu disse, tanto do técnico Zé Ricardo quanto do Frontini, executivo de futebol. E para fechar, o Matheus Guarnier, jogador da base, centroavante que atuou no ano passado no Sub-17, marcou 12 gols, fez 18 anos na sexta-feira e assinou o primeiro contrato profissional com o Guarani. É um jogador de muito futuro e a gente espera que nesse futuro muito próximo ele esteja à disposição do novo treinador do Bugre. Valeu, CH!
Vamos seguindo aqui. Em Campinas, 11h48 agora, acionando Valdemir Gomes, o Tigrão. Tudo bem, Tigrão? Bom dia. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Pois é, né? Bastante agitado aí esse trabalho nos bastidores do Guarani. Fala-se que está quase tudo certo com o Frontini, praticamente tudo resolvido. Mas oficialmente ainda nada. O Breno está monitorando isso, inclusive durante todo o final de semana. O Frontini seria o executivo de futebol. Ele tem pouca experiência na função, tá? Ele parou de jogar no Vila Nova e lá se transformou em executivo de futebol e depois trabalhou no Paysandu. É suficiente? A diretoria do Guarani é que tem que ver, monitorar, ver, tirar informações, enfim. E o Zé Ricardo, que também está bastante cotado aí para assumir, é um treinador com 10 anos de carreira no profissionalismo, ele sempre foi de base, assumiu pela primeira vez um time profissional em 2016, e foi o Flamengo. Dirigiu o Vasco, Flamengo, Botafogo, Cruzeiro, grandes equipes, mas vem numa descendente. Vai encarar uma Série C, apesar da grandeza, apesar da expressão do Guarani? Vamos ver, vamos acompanhar os próximos lances. São nomes bastante cotados, mas ainda não oficializados. Portanto, vamos esperar aí as próximas horas para que a gente possa comentar e traçar aí uma projeção daquilo que eles poderão realizar, tanto o executivo de futebol quanto o treinador, mas a partir do momento em que a informação for confirmada, em que estiver sacramentada a contratação dos dois. Valeu, Tigrão. Em Campinas, 11h50 agora. Vamos falar da ponte, meu amigo. Cadê a vinheta? Vamos lá? É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH, de olho no confronto da Copa do Brasil diante do Guarani de Bagé. A equipe da Ponte Preta segue se preparando, segue treinando e no último sábado realizou um jogo-treino no estádio Moisés Lucarelli contra a equipe do Paulinense. A Macaca venceu esse amistoso por 2-0. Os gols foram marcados pelo Rodrigo Saravia na primeira etapa e Diego Tavares cobrando pênalti no segundo período. É claro, naquele famoso jogo-treino, onde no primeiro momento, no primeiro tempo, o técnico Rodrigo Santana mandou a campo um esboço de time titular e já no segundo tempo, um time considerado reserva. Essa atividade serviu também para o técnico Rodrigo Santana observar melhor jogadores que estão voltando do departamento médico, casos como do Danilo Barcelos, do João Gabriel, Lucas Justen, Jonathan Cafu, enfim, alguns outros nomes que também estavam no departamento médico, mas não participaram desse jogo e não permanecem na Ponte Preta para a sequência da temporada é o Simon e também o Cristiano. O Simon, zagueiro que fez parte da campanha do título da Série C no ano passado, acertou sua rescisão com a diretoria e deve reforçar o Botafogo da Paraíba na sequência da temporada. Já o Cristiano, que chegou no início dessa temporada, fez apenas 3 jogos por conta da questão do transfer ban. Depois que foi liberado, como eu disse, participou de 3 partidas, marcou um gol, também acertou sua rescisão, não é mais jogador da Ponte Preta e o provável destino do Cristiano, meia de 39 anos, é o Avaí. Outro jogador que também acertou sua rescisão e não faz mais parte do elenco pontepretano é o Serginho. Ele acertou com o Brasiliense, vai disputar a Série D de dado do Campeonato Brasileiro nesta temporada. Estava emprestado ao Norte Esporte Clube, time de Minas Gerais, já se despediu do Clube Mineiro e já está integrado ao elenco do Brasiliense. Serginho é mais um jogador que deixa a Macaca. Outro jogador também, mas da base, que não fica na Ponte Preta é o goleiro João Bezerra. Ele foi titular e destaque na campanha da Ponte Preta na Copa São Paulo de Futebol Júnior, goleiro pegador de pênaltis. O João Bezerra, assim como outros funcionários e atletas das categorias de base, estavam com salários atrasados, portanto,
O João acertou sua saída aí da Ponte Preta e vai defender o Itaquaquecetuba Atlético Clube na disputa da Bezinha de 2026, CH. Tigrão, fale da Ponte, ganhou o jogo treino, né? Jogo amistoso, 2-0, jogo treino, né? 2-0 e o Saravia meteu o gol, né? Olha, o jogo treino, como a gente já falou aqui semana passada, é sempre melhor do que aquela rotina, né, monótona só dos coletivos. Tem outros treinamentos, tático, tal, físico, não sei o quê, mas quando é com bola para valer, fora o tático, fora uma jogada ensaiada, aí é coletivo. E é sempre melhor um jogo treino do que treinar contra o sparring, né, o time reserva, ou um sub-20 até sub-17 aí. Ok. E essa movimentação propicia um melhor campo de observação para o treinador que está chegando agora e está iniciando também o seu trabalho. Então, é sempre bom essa prática. Não conheço atualmente o potencial do Paulinense, mas não adianta a gente ficar aqui imaginando que é um time no nível daqueles que a Ponte vai enfrentar aí na Série B. Mas é sempre bom ganhar. E essa notícia do gol do Saravia, pancada de fora da área, e jogador com boa mobilidade, parece que chega, é um segundo volante /meia, né? Pelo menos as informações que a gente recebeu dessa prática aí nos levam nessa direção, que chega bem à frente. É uma boa notícia, é o Viçareira, pegou um bom chute. Eu acho que o goleiro do Paulinense não pegou, mas onde a bola foi, a violência dela, qualquer goleiro de alto nível tomaria o gol, ou seja, o jogador chuta bem, pegou um chute calibrado. Então, uma boa notícia, e tomara que a Ponte, antes do dia 12 ou 11, né, que essa data não está definida ainda, que ela entra em campo para valer contra o Guarani de Bagé, que ela marque pelo menos mais um jogo treino, de repente com um adversário que ocupe uma prateleira um pouquinho acima, para que o treinador vá, apesar da exiguidade do tempo, ajustando da melhor maneira possível a equipe da Ponte. Em Campinas, 11h56 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Em dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a reta final dos estaduais. E eu começo com o Campeonato Paulista. Palmeiras e Novo Horizontino farão a final do Paulistão. No sábado, o Novo Horizontino eliminou o Corinthians, venceu por 1-0. E ontem o Palmeiras, na Arena Barueri, venceu o São Paulo por 2-1. A final do Campeonato Paulista em 2 jogos, primeiro comando do Palmeiras. No Campeonato Carioca, o Fluminense garantiu vaga na decisão, ao empatar contra o Vasco pelo placar de 1-1. Havia vencido o jogo de ida por 1-0. Hoje, a definição do segundo finalista. Às 9h, no Maracanã, tem Madureira e Flamengo. Primeiro jogo, o Flamengo venceu pelo placar de 3-0. No Campeonato Gaúcho, primeiro jogo da final, o Grêmio venceu o Inter pelo placar de 3-0. O jogo da volta, no próximo domingo, comando do Colorado. Já pelo Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro farão a decisão da competição. No sábado, a equipe do Cruzeiro venceu o Pouso Alegre por 1-0 e ontem, nos pênaltis, o Atlético Mineiro venceu o América Mineiro por 4-2 após empate no tempo normal pelo placar de 0-0. Para fechar, Campeonato Paulista da Série 2, tivemos a 14ª rodada, reta final também da Série 2, uma rodada para o fim da primeira fase, com os seguintes resultados. O São Bento perdeu para o Taubaté 3-2. A Ferroviária fora de casa venceu o Grêmio Prudente por 2-0. O São José, também fora de casa, derrotou o Votuporanguense 2-1. 2-1 da vitória da Inter sobre o Sertãozinho fora de casa. O Juventus venceu o 15 de Piracicaba por 3-0. O Monte Azul perdeu em casa para o Água Santa por 1-0. Linense e Santo André empataram por 1-1. O Osasco Sporting venceu o Ituano pelo placar de 3-0. Na classificação, o Água Santa lidera com 28, está classificado, assim como Ferroviária, São José, Ituano e Votuporanguense. Brigam por 3 vagas. Osasco Sporting 22, Juventus 20, Sertãozinho 19.
15 de Piracicaba com 19 também briga por uma das vagas e com chances remotas a Inter de Limeira. O São Bento está rebaixado matematicamente para a Série 3. Nesse momento, na zona do rebaixamento, está o Grêmio Prudente com 11 pontos. Mesma pontuação do Monte Azul. A última rodada, todos os jogos no sábado às 3 da tarde. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você.